Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Aqui a gente não aceita narrativa pronta. Aqui a gente investiga, analisa e revela o que realmente acontece nos bastidores das decisões que impactam o Brasil. Enquanto muitos mostram apenas superfície, nós vamos fundo, questionamos, conectamos os fatos, mostramos o que está por trás dos discursos e dos interesses. Se você busca informação sem maquiagem, análises firmes e compromissos com a verdade, você está no lugar certo. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte de uma comunidade que pensa, questiona e não deixa manipular. Bastidores do Poder, porque informação é poder e você merece a verdade. E essa notícia vem diretamente do Paraná com Jeffrey Chikini. É a primeira vez na história que ministro do Supremo Tribunal Federal é oficialmente investigado. Assista esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o Chikini. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Meus amigos, momento histórico no nosso país. É a primeira vez na história do Brasil que um ministro do STF é investigado oficialmente. É a primeira vez na história do nosso país que investigação quebra sigilo fiscal e bancário de ministro do STF. CPI do crime organizado aprova quebra de sigilos de empresas ligada a Toffoli. Margit Participações recebeu pagamentos de fundo ligado a Banco Master. Para ser mais específico, empresa que o Toffoli é sócio recebeu mais de 20 milhões do Vorcaro. Essa notícia, gente, é para aplaudir de pé, porque, inclusive, Moraes e Dias Toffoli perderam essa queda de braço com o Senado. Saiu no Globo. Moraes e Toffoli pressionam para que quebra de sigilo da empresa do Toffoli não seja votada na CPI do crime organizado. Já foi votado, já foi aprovado e haverá a quebra dos sigilos bancários e fiscais dessa empresa. E é importante deixar claro aqui que a CPI tem esse poder, não precisa de autorização judicial. CPI tem poder constitucional de quebrar sigilos de dados, independentemente de autorização judicial. Então, não pode agora. Então, essa decisão da CPI é imutável. O Senado Federal terá acesso aos dados bancários e fiscais dessa empresa que Dias Toffoli é sócio, que recebeu grana do Vorcaro, que teve sociedade com o Vorcaro. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não ouve. Mas as boas notícias não param por aí. Hoje a CPMI do INSS votará quebra de sigilo de filho do Lula, o famoso Lulinha, que todo mundo sabe está atolado e envolvido nesse esquema até o pescoço. Será então, gente, que o Senado Federal acordou ou o Senado Federal passou a se encorajar agora que o relator do caso Master e do INSS é André Mendonça? Eu aposto na segunda opção. O Senado se encorajou agora que André Mendonça está à frente da relatoria do caso Master e do INSS. Eu sinto o cheiro de impeachments no ar, gente. É por isso que o próprio Alexandre de Moraes interferiu diretamente para tentar barrar essa decisão do Senado de quebrar sigilos bancários e fiscais da empresa do Dias Toffoli, porque isso pode criar um precedente para ele também e sua esposa entrarem na mira. E isso, uma hora ou outra, vai acontecer. Não tem mais volta. Os ministros serão investigados. O Brasil já conhece esse escândalo e já sabe o que está acontecendo. O mundo já sabe o que está acontecendo no Brasil. O mundo já sabe que esse caso Master chegou na Suprema Corte do Brasil. STF está envolvido em um vasto escândalo, diz The Economist, uma das maiores revistas do mundo. A revista britânica publicou uma análise sobre a crise de credibilidade na corte diante do caso Master. Gente, a maior revista inglesa fez uma belíssima matéria falando do caso Master e escancarando a relação desse caso
com ministros do STF, da Suprema Corte Brasileira. Uma baita vergonha para o nosso país. O mundo já sabe que nós estamos vivendo em uma ditadura, o mundo agora está vendo escândalos de corrupção envolvendo a corte máxima do nosso país. O buraco é muito mais embaixo do que imaginamos, gente. Imagina só, a Polícia Federal já se manifestou. Polícia Federal suspeita de corrupção passiva de Dias Toffoli. Sabe o que é corrupção passiva? É um agente público receber dinheiro ilícito. É realmente muito suspeito um ministro receber 20 milhões de um empresário que está sendo investigado por condutas ilícitas envolvendo fraudes financeiras. Fato é que estamos no início do fim do Dias Toffoli, esse já caiu, esse vai ser empichado, ou se não vai pedir aposentadoria. Nos bastidores, Dias Toffoli já está desenhando a saída do STF, mas não pode parar nele. Não esqueçamos que Dias Toffoli tem um soldado em ação desde 2019. Dias Toffoli empichado e o seu soldado Alexandre de Moraes também tem que ser empichado. Os dois têm aparecido desde o início desse escândalo do caso Master. E agora não é só o Brasil que sabe disso. O mundo já sabe o atoleiro que está a Suprema Corte do nosso país. Minha esperança num futuro melhor para o nosso país só aumenta. É dia de comemorar, momento histórico e dias melhores virão. Tenhamos fé. Eu sou Jeff Chiquini, E vamos para mais notícias no site Poder 360. Messias mandou a AGU suspender ações de descontos ilegais do INSS. Orientações internas sobre os processos foram retirados do sistema após a operação da Polícia Federal e não foram enviadas ao Congresso, apesar do pedido formal. O advogado-geral da União, Jorge Messias, determinou em 2023 que advogados públicos que atuavam em processos sobre descontos associativos em aposentadorias e pensões do INSS passassem a trabalhar para suspender essas ações judiciais. Outra estratégia adotada na gestão de Messias foi tentar blindar o INSS com orientação para que a atuação da defesa buscasse afastar a responsabilidade direta da autarquia pelos prejuízos causados aos beneficiários, nos casos em que o Instituto figura-se no polo passivo das ações. A diretriz era atuar para que eventual condenação recaísse no máximo de forma subsidiária. Messias foi escolhido pelo presidente Lula para ocupar a vaga que surgiu no STF em outubro de 2025, com aposentadorias de Luiz Roberto Barroso para assumir o cargo de ministro do Supremo. Messias precisa ser sabatinado e aprovado pelos senadores. Ainda não há data marcada para a realização da sabatina. À época, já havia indícios de um esquema sistêmico de fraudes nos descontos associativos de aposentados e pensionistas. As vítimas dos descontos fraudulentos não são mencionados nas diretrizes da AGU. A determinação consta em 2 documentos enviados aos advogados públicos. A primeira é a OI, Orientação Interna, número 6.023, publicada no sistema Sapiens, plataforma interna da AGU, no início do atual governo. A segunda é a PGF, comunica número 59 de 23, que reforça a mesma diretrizes estratégicas, print abaixo. Os documentos estabelecem que, diante das ações sobre saques associativos indevidos, os procuradores federais deveriam buscar afastar a responsabilidade do INSS e pedir a suspensão do processo. O argumento é que não havia uma decisão da TNU, Turma Nacional de Uniformização, instância responsável por dar a última interpretação nos casos julgados pelos juizados especiais federais. Na prática, não há prazo para que essas uniformizações sejam concluídas, o que poderia manter os processos suspensos por anos. A AGU defendeu que, enquanto a TNU não definisse o tipo de responsabilização do INSS e dos aposentados e pensionistas nas fraudes,
deveria prevalecer entendimento análogo ao fixado no tema 183, segundo o qual a responsabilidade do INSS em casos de empréstimos consignados fraudulentos não é automática, dependendo da comprovação de falha na prestação de serviços, conforme a situação processual exija pedido principal para afastar a responsabilidade do INSS nos casos de descontos associativos fraudulentos em benefícios previdenciários, pedido sucessivo para que, em caso de condenação, esta seja no máximo subsidiária por aplicação análoga do tema 183 da TNU, orientou a AGU sob Messias. As duas orientações citam teses que deveriam ser seguidas pelos advogados e oferecem modelos de respostas a serem usados por eles. Eis os números das teses e o tema que abordam, juntos aos números de identificação do sistema Sapiens. Tese 008, prescrição trienal ID 195087. Tese 013, ilegitimidade passiva do INSS, ID 199309. Tese 014, defesa de mérito, ID 199329. A orientação produziu efeitos em 2022, último ano antes das orientações de Messias. Das 2.859 sentenças em processos sobre descontos indevidos, 35% foram favoráveis à AGU e 64% contrárias. Em 2023, a proporção já mudou: 43% favoráveis e 56% desfavoráveis. E em 2024 houve inversão do cenário. 50% das decisões passaram a ser favoráveis à União, contra 49% contrárias. Esse é o último ano dos dados, com os dados completos disponíveis. A orientação da AGU perduraram até a operação de sem desconto realizada pela Polícia Federal e pela AGU. Em 23 de abril de 2025, a ação revelou um esquema de grandes proporções de desvios de aposentadorias via descontos associativos ilegais. Diante da operação, Messias determinou mudanças nas orientações da AGU, passou a limitar o prazo para a suspensão dos processos de tempo indeterminado para o máximo 120 dias. Nas ações individuais que versem sobre descontos associativos indevidos em beneficiários previdenciários, requerer a suspensão da tramitação processual pelo prazo de 120 dias, explicou a AGU sobre as mudanças em respostas a RIC, Requerimento de Informação da Câmara dos Deputados de 1826/2025, feito pela deputada Adriana Ventura, do Novo, em julho de 25. Ela é integrante da CPMI do INSS. O Poder 360 solicitou a 5 advogados públicos, sob condição de anonimato, que verificassem a disponibilidade desses materiais na plataforma, cujo acesso é restrito a integrantes da instituição que atuam no tema. Todos afirmaram que os documentos foram excluídos das bases do sistema. A AGU confirmou a exclusão. Esses documentos passam por atualizações sucessivas, sendo substituídos por versões mais recentes sempre que há evolução no contexto tático ou jurídico relacionado à matéria tratada, de modo a assegurar que a atuação judicial esteja alinhada às circunstâncias concretas e ao entendimento jurisprudencial vigente. As orientações superadas são desabilitadas do sistema para que os procuradores não utilizem orientações desatualizadas. A AGU ignorou o pedido da deputada Adriana Ventura, que consta no RIC, para ter acesso a todas as orientações e documentos sobre a AGU. Tratou o tema dos descontos associativos no item 4 do pedido. Ela solicitar acesso à íntegra de todos os documentos feitos pela autarquia para lidar com processos ligados aos descontos. Existe orientação técnica ou normativa da AGU para atuação em
litígios envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários ou crédito consignado. Favor encaminhar cópia de eventuais pareceres, notas técnicas ou instruções normativas emitidas nos últimos 10 anos sobre o tema. A Advocacia Geral da União respondeu ao pedido de informação em 23 de julho, mas não anexou as íntegras das OIs do PGF comunica, nem das teses internas, documentos que posteriormente foram retirados do sistema Sapiens. Questionada pelo Poder 360 sobre a ausência desses materiais, a AGU negou a omissão e afirmou: as orientações e informações requeridas foram encaminhadas por e-mail à primeira secretária da Câmara dos Deputados nos dias 23 de julho de 2025. A versão apresentada pela AGU, contudo, é contraditada pelos próprios destinatários institucionais da resposta. Segundo a deputada Adriana Ventura e o primeiro secretário da Câmara dos Deputados, Carlos Veras, PT do Pernambuco, responsável pelo recebimento formal das respostas ao Congresso, as teses e orientações mencionadas não foram encaminhadas ao Legislativo. Tudo que recebemos, nós publicamos todo o conteúdo, toda a resposta, não retemos partes, vá à íntegra. E isso foi feito. Tudo que a AGU mandou foi inteiramente publicado no sistema, disse Carlos Veras, que é o responsável institucional por enviar e receber resposta da RIC de todos os deputados. A AGU mudou sua atuação nos processos judiciais envolvendo o INSS, não explicou ao Congresso quais critérios está adotando. Essas informações foram omitidas na resposta ao nosso RIC. Fica a dúvida, a AGU está defendendo a sociedade e o patrimônio público ou tentando blindar o governo? Questionou Adriana Ventura. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.